Se você é MEI e acha que basta entrar no sistema e preencher um formulário e pronto, já entregou a declaração e é rápido assim, é fácil assim, você pode estar cometendo vários erros gravíssimos aí. Hoje eu vou te explicar, né, o que é a declaração anual de faturamento do MEI, né, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem e as consequências caso seja preenchido, né, de forma equivocada. A declaração anual de faturamento do MEI nada mais é do que a forma com que a Receita identifica, né, quanto de faturamento a sua empresa está tendo, né? Baseado nisso, ela vai, né, promovendo as suas políticas, né, e distribuição desses valores, né, e fazendo a previsão de arrecadação da própria Receita. Então, ela não vai abrir mão jamais, né, de saber quanto você faturou, se você ainda está dentro, né, dos requisitos, né, do teto de faturamento do MEI para continuar como MEI. Então não deixe de declarar. Então esse é o primeiro ponto. E é corriqueiro nós recebermos questionamentos. Ah, mas eu não faturei, eu abri o CNPJ, mas nem trabalhei, né, voltei para a CLT e deixei lá meu CNPJ. Não tem, né, essa de não vou declarar. É a mesma coisa, você comprou um carro, se ele ficar o ano inteiro na garagem, você vai ter que pagar o IPVA da mesma forma. Então a Receita Federal é dessa maneira que ela trabalha, tá? Se você faturou de 0 a 81 mil, você precisa informar para a Receita Federal através dos formulários específicos, né, que ela disponibiliza no período entre janeiro e maio de cada ano. Às vezes as pessoas acham, né, que ela não declarou, no dia seguinte a Receita já vai mandar um aviso para ela informando. Não, você vai sentir as consequências disso com o tempo. Tá? Provavelmente você vai emitir uma nota, não vai conseguir, você vai tentar acessar um benefício do INSS e não consegue, você precisa abrir uma conta corrente ou solicitar um crédito e também não consegue. E aí você vai pesquisar o porquê, aí você vai identificar que o seu CNPJ está inapto. E na maioria das vezes ele está inapto, né, por algumas pendências, e a principal delas, sem dúvida alguma, é a falta de apresentação da declaração anual de faturamento. Agora eu vou falar para vocês, né, os 5 principais erros, né, que as pessoas cometem quando o assunto é declaração anual de faturamento do MEI. A primeira é algo que eu vou reforçar porque ela é muito recorrente. As pessoas deixam de declarar porque não faturou. E é um erro muito grande. Mesmo não faturando, é necessário, é obrigatório, não é opção. Tem que apresentar a declaração para a Receita Federal. Erro 2. Um erro muito comum dos empreendedores é informar valor incorreto, né, do seu faturamento. Né? Ou porque não planilhou, ou porque não guardou, né, os comprovantes da maquininha, né, ou não puxou corretamente do extrato, e a Receita Federal, ao confrontar, né, essas informações, e hoje tudo é eletrônico, a Receita vai lá, opa, peraí, você não faturou só isso, por conta desse motivo, vou te penalizar. Então, erro 3. O brasileiro, né, culturalmente, ele costuma deixar para a última hora para realizar os seus compromissos. E com a declaração, né, de faturamento não é diferente. Então chega na última semana, penúltima semana de maio, o sistema fica, né, sobrecarregado, as pessoas, né, até de madrugada tentando apresentar a declaração e nem sempre consegue, né, ou apresenta de qualquer maneira, porque o importante é cumprir o prazo e não é bem assim. Tá? Tem que ser pensado, tem que colocar as informações corretas sobre faturamento, sobre funcionário, tá? Se fizer errado ou fizer fora do prazo, o problema, né, vai vir. Erro 4. As pessoas acham que a Receita ela não tem, né, acesso às informações, né? E por isso elas fazem o quê? Elas recebem, né, dos seus clientes através de chave Pix nem seu CPF. Ah, mas eu não recebi nada na empresa, eu recebi no meu CPF, logo não preciso declarar. Engano muito grande, porque a Receita ela confronta, tá, todos os valores que entram na conta pessoa física e conta pessoa jurídica. Tá? Se não tiver origem declarada desses valores, né, na pessoa física tem que apresentar na declaração de imposto de renda pessoa física, tá, respeitando os tetos, e na
pessoa jurídica, fazer a declaração de faturamento. Então, é imprescindível a pessoa ter essa noção. Receber, né, no Pix, no seu CPF, não isenta a sua empresa. Você pode, inclusive, acumular problema duplo, né, no CPF e no CNPJ. Erro 5. As pessoas acham que uma vez declarou, tá feito, não tem mais que corrigir, tá tudo certo e a Receita vai engolir aquilo que foi dito. Não é bem assim, tá? Por isso que após entregar, o correto é fazer, né, a declaração da forma mais perfeita possível. Mesmo assim, é importante, né, verificar se, né, se a Receita identificou alguma inconsistência, tá? Para isso, é possível retificar. Por exemplo, eu lancei que eu faturei 30 mil, né, reais no ano 2025, o ano inteiro, mas na verdade descobri que eu faturei 50. Tem uma diferença aí de 20 mil reais. A Receita identificou isso, né, me informa, me notifica, eu corro lá, né, faço minha retificação, pago uma multa por esse motivo e pronto, continuo com o meu CNPJ ativo. Agora vem a parte que ninguém fala com clareza sobre a declaração de faturamento do MEI. As consequências, elas são enormes, né? E as pessoas, elas só se dão conta quando realmente elas precisam de determinada coisa e não conseguem. Por quê? Porque deixaram de declarar um faturamento. Por exemplo, a pessoa está trabalhando e sofre um pequeno acidente, uma luxação, uma fratura, né, de um braço, perna, enfim. E com isso ela fica impedida de trabalhar, né? Ela estando em dia com a Receita Federal, né, apresentando a sua declaração, ela pode requerer junto ao INSS um benefício, né, que popularmente conhecido como auxílio-doença. Ou seja, ela pode receber, pelo tempo que ela ficar afastada, né, um valor, né, do INSS referente a esse benefício. Agora, se a pessoa não declarou, não tem como ter acesso a esse benefício, né? Não só esse, mas qualquer outro benefício do INSS. Uma outra consequência muito grave é a pessoa, ela trabalha e ela precisa, né, de um empréstimo bancário. Ou ela precisa comprar um novo equipamento, uma nova moto, né, um forno maior para sua confeitaria, ou uma cadeira para o seu salão de beleza. Enfim, ela precisa fazer algum investimento, ela quer crescer, né, ela quer melhorar, né, a sua prestação de serviço. E ela fica impedida por quê? Porque não consegue, né, uma linha de crédito. O banco não vai, né, dar empréstimo para quem não tiver o CC-MEI. Né? E o CC-MEI nada mais é que o alvará do MEI, demonstrando que ele está, né, em dia com a Receita Federal. Então, sem o CC-MEI não tem empréstimo bancário. E não existe CC-MEI para CNPJ inapto. Então, a declaração anual de faturamento ela é importantíssima também para isso. São muitas outras as consequências. Eu já citei das duas principais, né, mas a pessoa também ela pode ter problema com a chave Pix, né, uma chave Pix bloqueada. Imagina o problema, é grave, né? Você prestar o serviço e não conseguir receber, você tentar pagar o seu fornecedor e também não conseguir, simplesmente porque o seu CNPJ está inapto, né, e seu CNPJ está irregular junto à Receita Federal. Então, evite que isso aconteça, tá? Tome cuidado com a sua declaração de faturamento. Se você quer saber se está tudo certo em relação à sua declaração, pense nesse seguinte ponto. Nos últimos 5 anos, você informou para a Receita quanto você faturou? Principalmente para o último ano, você guardou o comprovante? Você realmente fez? Caso você seja notificado pela Receita, caso você receba, né, uma cartinha aí te cobrando algo referente a isso, você tem o hábito de controlar o seu faturamento? Você, né, usa uma planilha, uma caderneta, um aplicativo, né? Você guarda os comprovantes da sua maquininha ou você imprime e guarda os extratos bancários, né, por onde você recebe dos seus clientes? Se você não tem certeza da situação geral, né, do seu CNPJ no assunto declaração de faturamento, clique agora mesmo no primeiro link da descrição. A equipe do Portal MEI Brasil vai analisar seu CNPJ, vai te apresentar, né, a situação geral, né, e vai realizar todos os procedimentos necessários sem que você se preocupe com absolutamente nada.